Você já parou para pensar em como é bom saber tomar decisões? O bem que faz a você, as pessoas que cercam você, você tomar decisões assertivas e corretas, os benefícios, a tranquilidade, a alegria que vem de tomar boas decisões? Quero falar com você nesse vídeo sobre 6 coisas para você levar em conta na tomada de decisão, para você chegar lá, para você chegar a ser uma pessoa que toma boas decisões e colhe os bons frutos disso. Eu quero recapitular que estou trabalhando numa série de vídeos tratando de princípios em provérbios sobre como descobrir e seguir a vontade de Deus para a sua vida. Como saber o que Deus quer que você faça. E nós estamos trabalhando com 5 princípios. E eu já queria que, se você tivesse alguma dúvida, algum comentário, acréscimo, escreve para mim e eu quero interagir com você, tá bom? Nós já vimos 5 princípios para descobrir a vontade de Deus para a nossa vida. Eles estão em vídeos anteriores, eu vou recapitular brevemente cada um deles. Número 1, princípio da cooperação, parceria. A vontade de Deus é assim, Ele é soberano e ao mesmo tempo você e eu somos livres. E há uma parceria nisso e uma cooperação misteriosa nisso. Não é só Deus quem faz as coisas, nós também temos liberdade para agir e a soberania de Deus está envolvida nisso. Segundo princípio é o princípio da identidade. Não é tanto a como Deus revela a vontade dele, mas a quem Deus revela, a quem Deus guia. E Provérbios nos ensina que o Senhor guia o íntegro. Quanto mais a Bíblia, a palavra de Deus habita no teu coração e governa a tua vida, mais você vai se tornar uma pessoa íntegra que faz o que Deus deseja. É o princípio da identidade. Terceiro princípio, princípio do conselho. Não pode abrir mão desse, hein? A maioria das pessoas continua fazendo as coisas do seu próprio jeito, seguindo aquelas ideias de que você pode, você é capaz, siga seu coração. Só que é o seguinte, esse é o caminho para o desastre, que é correto aos olhos de um tolo. O sábio não, ele desce do salto e ele busca conselhos. É assim que Deus fala com ele, através do conselho de outras pessoas. Quarto princípio para descobrir a vontade de Deus, princípio do planejamento. Isso mesmo. Quer saber a vontade de Deus para a sua vida? Planeje suas finanças, planeje seu casamento, planeje sua viagem, planeje seus negócios. A direção de Deus anda de mãos dadas com o planejamento humano. Deus gosta de fazer a vontade dele acontecer na vida de quem analisa, calcula com antecedência o que vai fazer, quando, como fazer, com quem contar e por aí vai. Quarto princípio do planejamento, o último que nós vimos. Quinto, princípio da consagração. Entregar a Deus tudo que você faz, confiar a Ele, consagrar a Ele, no sentido de você se submeter àquilo que Ele diz na Bíblia. Entregar a Ele o comando, as rédeas, de tudo. Não consagrar para Deus não significa que você faz algo do seu jeito e depois você pede que Ele faça as coisas darem certo ou pede que Ele conserte o estrago que você causou. Isso não é consagrar. Consagrar a Deus é fazer tudo em submissão total à vontade dele revelada na Bíblia. O próprio Deus vai cumprir os planos de uma pessoa submissa a Ele. Bom, o que fazer agora? Estou seguindo esses 5 princípios. É hora de você decidir. Esses princípios são úteis, são poderosos, são eficientes. Eles são a bússola para o caminho de um bem-estar. Esses princípios são bons companheiros na jornada em direção ao sucesso pessoal. E acima de tudo, você deve ter percebido nesses 5 princípios, o destaque fica: o crivo tem que ser o crivo da sabedoria da palavra de Deus a respeito da situação, do assunto, do relacionamento, do problema, seja lá do que for. A vontade de Deus sempre precisa estar em primeiro lugar, acima da direção humana, do feeling humano, das experiências humanas. O que a Bíblia diz tem que vir em primeiro lugar. Agora, mesmo assim, nem sempre a gente está totalmente seguro do que fazer. Como ter certeza então do que é melhor ou pior, do que é correto, do que não é legal? Eu quero citar aqui Timothy Keller e propor alguns passos práticos na hora de tomar a decisão final. Você deve levar em conta, em primeiro lugar, já temos repetido isso, o que a Bíblia diz.
principalmente aquelas passagens que tratam de maneira objetiva do assunto em questão. Por exemplo, decisão na vida profissional. Não tome uma decisão profissional sem antes procurar entender tudo o que a Bíblia diz sobre trabalho. A decisão na vida amorosa. Não tome uma decisão referente a namoro, casamento, noivado, separação, divórcio, sem antes entender o que a palavra de Deus diz sobre aquele assunto. E aí você vai seguir sem medo o que a Bíblia diz. Então, leve em conta o que a Bíblia diz. Em segundo lugar, leve em conta o que autoridades na sua vida dizem. Pessoas revestidas de poder. O que elas dizem? Por exemplo, um familiar, um líder da sua igreja, um governante. Essas pessoas sempre vão te ajudar a identificar uma opção entre várias que são viáveis. Por exemplo, que curso acadêmico e profissional eu devo seguir? Nada melhor do que ouvir seus pais, pessoas maduras, seus líderes. Como que eu faço para alavancar os meus negócios? Procure autoridades que saibam desse assunto. Um amigo estava um pouco perdido com a sua empresa e ele contratou um serviço de consultoria e em pouco tempo ele viu o resultado acontecer e a sua empresa melhorar e ele ganhar mais dinheiro. Quantos casais com problemas que não conseguem resolver buscam um aconselhamento ou entram num grupo de discipulado, de orientação e saem ganhando e restauram um relacionamento? Por quê? Porque estão dando ouvidos a autoridades. O que autoridades dizem? Autoridades espirituais, autoridades familiares, autoridades nos negócios. Então, leve em conta a Bíblia, as autoridades. Terceiro lugar, leve em conta a sua própria consciência. A nossa consciência é aquele filtro moral interior que nos diz o que é certo e errado, o que é pior ou melhor. Não viole sua consciência. Bíblia, autoridades, consciência. Quarto lugar, avalie suas motivações. Leve em conta suas motivações, intenções e desejos por trás de tudo. Porque muitas vezes o coração é enganoso e corrupto. Pode haver interesses pecaminosos por trás de uma decisão, ou de um plano, ou de uma estratégia, ou de uma ideia. Leve em conta suas próprias motivações. Quinto lugar, gosto muito desse. Leve em conta a sua própria proficiência. O que é isso? Considere a si mesmo. Proficiência é no que eu sou bom, no que eu sou forte. Quais são os meus pontos fortes? Quais são os meus pontos fracos? Eu tenho habilidade para quê? Quais são os meus talentos? Quais são meus dons espirituais? Leve em conta essas coisas para fazer o melhor uso disso tudo. Vou dar um exemplo. Um rapaz na sua juventude, na sua imaturidade, recém-formado em teologia, queria ser missionário em campos missionários difíceis. Só que líderes maduros chegaram para ele, sentaram com ele e disseram: olha, você não tem esse perfil, nós não enxergamos em você esse viés, talvez o seu viés seja esse outro aqui. E ele ouviu essas pessoas que identificaram seus pontos fortes, seus pontos fracos e definiu um outro plano de carreira ministerial, o que foi muito bom para ele. Ele levou em conta os seus dons, os seus talentos, suas habilidades, sua proficiência. Não adianta você querer tomar uma decisão para fazer algo que não tem a ver contigo, não é o teu potencial, não é a tua capacidade. Então, leve em conta a Bíblia, as autoridades, sua consciência, suas motivações, suas habilidades. Em último lugar, leve em conta o impacto possível da sua escolha, da sua ação na vida de outros. Muita gente toma decisões pensando apenas em si mesmo, mas o sábio, ele também leva em conta o peso da sua decisão na vida de outros. Eu conheci um pastor que decidiu não aceitar um chamado para um novo ministério, porque ele levou em conta o impacto que aquilo teria na vida dos seus filhos. Seus filhos estavam num momento mais delicado da vida que não seria interessante para eles uma mudança. E ele decidiu ficar onde estava e aquilo foi muito bom para sua família. Não houve esse impacto de uma mudança que poderia afetar a vida dos seus filhos. Então é isso, eu espero que essas coisas te ajudem mesmo. Espero que você coloque em prática esses conselhos, assista de novo, reveja do início essas ideias e use-as para o teu bem-estar, para a glória de Deus e para o bem maior dos queridos que convivem com você. Após ouvir conselhos, examinar todos esses fatores,
sempre regando tudo isso com muita oração, você vai estar pronto para tomar a melhor decisão. Não seja mais um desses crentes que tem medo de decidir e fica esperando que Deus revele as coisas do alto. Não tenha essa atitude infantil, seja maduro. Não espiritualize as coisas também achando que Deus vai dar sinais. Para com isso. Sinal foi coisa para Gideão e Gideão estava sendo desobediente, teimoso, incrédulo. Por isso Deus deu para Gideão o sinal lá da lã molhada e da lã seca. Não é assim que as coisas funcionam. Deus quer que você seja maduro na tomada de decisões. E assim você vai viver no centro da vontade dele. Que Deus te abençoe.